Deus está falando. Mas diga comigo, Deus está fazendo grandes coisas. É tempo de crescimento, é tempo de rompimento, é tempo de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Recebe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente não vive por empolgação não, viu, irmão? Mas eu estou empolgado. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 3. Aleluia. Sabe, irmãos, nós falamos quinta-feira aqui, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração e nós falamos sobre confessar a palavra, declarar a palavra. Nós trouxemos algumas orientações, como você pode fazer isso, como você pode declarar a palavra, como você pode declarar, fazer confissões de fé com base na palavra. Amém? Aleluia. Você pode pegar textos e falar a palavra. Nós lemos aqui Salmo 91, na primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descanso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A gente pode orar: Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, guarda o meu filho. E você pode confessar a palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 1000 cairão ao lado da minha casa, dos meus filhos, mas nós não seremos atingidos. Você pode orar Deuteronômio, capítulo 28, onde eu colocar as mãos, eu vou prosperar, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar por herança. Declara a palavra, a palavra, a palavra. Amém? Aleluia. E eu quero falar sobre o poder daquilo que falamos. Porque esse ano, irmãos, o Senhor nos trouxe uma instrução ao final do ano, um direcionamento para esse ano de 2025, como um texto base, 2 Coríntios 4,13. Eu criei por isso aqui e falei. Nós cremos por isso também, falamos. Responda somente para você. Você tem falado isso? Você tem declarado a palavra sobre a sua vida? Vou falar igual eu falei domingo. Vou usar a frase da Vanessa: não sei você, mas eu preciso falar mais. Eu não sei você, mas eu preciso falar mais. Aleluia. É a frase base, aí começa com algumas variações agora. Não sei você, mas eu preciso falar mais. Eu tenho algumas coisas que eu escrevi, não sei se você escreveu, se você não escreveu, escreva. Algumas coisas que você precisa declarar, que eu quero, e eu creio que vão acontecer nesse ano de 2025, eu estou declarando. Estão alinhadas com a palavra de Deus. Só que tem hora que eu falo assim: estou falho nessa minha confissão de fé. Nós temos aquela confissão de fé, está lá no grupo da igreja. Você pode confessar a palavra, falar todos os dias aquilo ali. Confesse a palavra, fale aquilo que você está crendo. Aleluia. Deixa eu te falar, olha só, não é nem esse o assunto, mas vou dar um exemplo. Você está crendo: Pai, eu creio, as minhas contas pagas, as minhas dívidas pagas, aqueles empréstimos pagos, todos quitados. Começa a falar, começa a declarar, começa a crer, mas começa a agir. Começa a dizer: Senhor, obrigado por sabedoria financeira. Não é aquilo que nós temos declarado: o Senhor está me dando sabedoria para administrar as minhas finanças. Começa: Senhor, me dá sabedoria. Talvez você se enrolou, entrou onde não devia. Senhor, me dá sabedoria, me perdoa porque eu agi errado, fiz errado, planejei errado ou nem planejei. Me perdoa, Senhor, me dá estratégia. Espírito Santo, me dá estratégia, direcionamento, discernimento de como sair dessa situação. E começa a confessar aquilo que você está crendo. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Tiago capítulo 3. Aleluia. Coloca na NVI para mim, por favor. A partir do verso 2. Glória. Tiago 3, 2. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se você não tropeça no falar, na forma que você fala, naquilo que você fala, tal homem é perfeito. Aí eu paro e penso sobre isso.
falar tem importância ou não tem? Aquilo que eu falo ou como eu falo pode me levar à perfeição. E a Bíblia diz que capaz de dominar também todo o corpo. Se eu e você somos capazes de dominar a nossa língua, então nós podemos dominar o nosso corpo. Rapaz, essa língua é forte, hein? Se você consegue dominar um touro, um bezerrinho você também consegue dominar. E a palavra de Deus está colocando a língua nesse nível de poder, de força. Se você domina algo que é grande e forte, você consegue dominar o restante do corpo. Mas vamos avançar. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O navio é gigantesco, irmãos. Se você olhar um leme, se você olhar, é pequenininho perto do tamanho do navio. E aquele leme é capaz de dar o direcionamento para aquele navio. Está vendo isso aqui, ó? É capaz de dominar o seu corpo. Vamos ver mais à frente. Avanço, 6. Não, é o 5, pode voltar ao 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. E ela é capaz de fazer grandes coisas mesmo, nós vamos ver. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Daqui a pouco a gente começa o tempo da seca aqui no DF. E aí às vezes vem campanhas de conscientização. Cuidado, não jogue o cigarro pela janela. Não jogue o fósforo, não faça pequenas queimadas, porque essas pequenas faíscas, elas podem incendiar a floresta nacional, que fica aqui perto da gente. Pode incendiar esse parque aqui perto do Parque Shopping, que todo ano queima. Por causa de algo pequeno que foi lançado ali, faz um grande estrago. Avance. Assim também a língua é um fogo. Olha só, vamos lá, presta atenção. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Incendeia todo o curso da sua vida, bota a sua vida a perder. E a própria língua vai ser incendiada pelo inferno. Avance. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Misericórdia. Você fala, pesado. Aí você fala, estou enrolado. Olha como é que a língua é. Não tem jeito, pastor. A própria Bíblia está dizendo tudo isso da língua. A própria palavra de Deus está falando tudo isso da língua. Mas vamos lá avançar. Por isso que a gente não pode parar, às vezes pegar um texto, só um versículo ali, sem entender o contexto, tá bem? Com a língua bendizemos ao Senhor, Tu és maravilhoso, Pai grandioso, e com ela amaldiçoamos os homens. Seu filho da... me fechou, esse motoqueiro é um... Acabei... Estou saindo do crente, esse filho das trevas me fecha aqui, né? Começa a amaldiçoar. Aquele que estava ali adorando. Deus, Tu és bom, maravilhoso. Mas vamos lá. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Agora o pastor Tiago diz assim: meus irmãos, isso não está certo. Ou seja, se isso não está certo, significa que existe a maneira correta de se fazer. É ou não é? A língua bota fogo na floresta, incendeia todo o corpo, manda o corpo para o inferno, ela mesma vai para o inferno, amaldiçoa os homens, como glorifica a Deus. Está dizendo de tudo isso que a língua pode fazer, que ela faz, mas ele nos corrige e diz, mas isso não está certo. Se nós estamos fazendo, precisa ser mudado. E a Bíblia diz aqui, olha, aquele que domina a língua é capaz de dominar todo o corpo. Então, diga comigo, há esperança. Eu posso sim dominar a minha língua. Eu posso sim usar a minha boca para abençoar e não amaldiçoar. Aleluia. Diga comigo, há um poder na minha língua.
Se eu falar alguma coisa que não for a palavra de Deus, você desconsidera. Mas diz para mim, se a Bíblia não está dando esse poder, essa moral toda para a língua. Tá ou não tá? Está dizendo que ela incendia uma floresta. Que ela é como um pequeno leme que coloca todo o curso da sua vida no rumo ou fora do rumo. Aleluia. A importância, irmãos, daquilo que nós falamos, de como nós usamos a nossa boca. Será que nós temos honrado a nossa casa? Será que nós temos aberto a nossa boca para honrar a nossa casa, honrar o nosso cônjuge? Será que nós temos aberto a nossa boca para amaldiçoar os nossos filhos ou abençoá-los? Será que nós filhos temos aberto a boca para honrar ou desonrar os nossos pais? Não vou fazer não. A própria Bíblia diz que é um mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que você se dê bem. Para que você se dê bem. Honre pai e mãe. Até hoje, irmãos, tem coisas que eu não nem falo com minha mãe, ainda que eu ache errado, que eu penso que às vezes é diferente, mas ou eu falo, eu tenho todo o cuidado, o jeito para falar com minha mãe. Eu sou um cara casado, tenho minha esposa, tenho meu filho, minha mãe não manda em mim não. Mas a Bíblia não diz honra pai e mãe até os 18, honra pai e mãe até quando você casar, não, diz honra pai e mãe para que você se vá bem. Você que é adulto precisa honrar seu pai e sua mãe. Você que é jovem, qual é o mais novo aqui? O mais novo aqui deve ter 13 anos. Precisa honrar pai e mãe. O Tigrinho está lá na sala dele. Você precisa honrar pai e mãe. Adolescente, jovem, honre seu pai e sua mãe. Não abra a sua boca para você respondê-lo. Você entende o que é responder, né? Não é responder a pergunta dele, não. É desobedecê-lo, desonrá-lo. Não vou fazer. Ei, para que se dê bem, honra seu pai e a sua mãe. Ou seja, meu querido, se você quer se dar mal, vem aqui. Desonra pai e mãe. Se você quer se dar mal, desonra pai e mãe. Ah, eu estou sentindo falta de gente aqui do louvor, Enio. Está faltando gente do louvor. Resgata. Perdido. Ei, para que se vá bem. Para que se vá bem. Ah, eu já tenho 20, 30. Já tenho minha profissão, já moro sozinho. Ei, honra pai e mãe. Ei, honra seu marido. Ei, honra sua esposa. Aleluia. Meus irmãos, isso não está certo. Quando o pastor Tiago fala assim, meus irmãos, essa bênção e maldição, amaldiçoar um, abençoar outro, falar outro, falar outro, não está certo, significa que pode ser mudado. Não significa que eu não preciso viver dessa maneira. E significa que você é capaz, sim. Você é capaz, sim, de guardar a sua boca, de guardar a sua língua, de falar aquilo que é correto, aquilo que é bênção. E diga assim, eu vou colocar o navio no curso certo. Aleluia. Ela é capaz de grandes coisas, irmãos. Provérbios capítulo 10, verso 19. Por favor, Pietra, nova tradução da linguagem de hoje. Olha quantos textos, irmãos, falam a respeito do que falamos, a respeito das palavras. Provérbios 10, 19 diz, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quanto mais você fala, mais está perto. Já viu aquele tagarela? E a pessoa fala, daqui a pouco escapuliu. Falei demais, falei besteira. Pecou, errou. Criou confusão, nós vamos ver mais à frente.
Quanto mais você fala, mais está perto de pecar. Não está falando, irmãos, que você não pode conversar. Eu quero me comunicar com minha esposa, nós gostamos muito de falar dos assuntos, dialogar. Não está falando disso. É aquele que está falando o tempo todo, tem que falar, o tempo todo tem... Meu irmão, você não escuta um instante. No seu ambiente de trabalho, você fala, até a hora que às vezes o seu chefe... Ô, dona Graça, pelo amor de Deus, vai trabalhar um pouquinho, para de conversar. Você imagina? Tem que ser chamado a atenção no trabalho, porque não produz. Só produz lá, falando. Quem fala demais está perto de pecar. Que a gente seja mais comedido, irmãos. Eu não sei, eu me meto em cada situação, eu falei besteira. Claro, não fala demais. Assunto que ninguém pediu sua opinião, você quer dar a sua opinião. Não, mas eu tenho minha própria opinião. Parabéns, você é um ser humano inteligente. Mas seja sábio, guarde para você a sua opinião, até que peça. Amém? Amém? Irmãos, é tão interessante como a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia está me ensinando. A não ser boca grande. Sabe, o fulano é bocudo. Olha o assunto que a Bíblia está falando, trazendo para mim e para você. Não seja bocudo não, que você vai pecar, irmão. A Bíblia fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre finanças. Fala sobre cura, sobre paz, sobre alegria, sobre os dons do Espírito. Mas fala sobre o falador, aquele que é boca grande, fala demais. Aleluia. Provérbios 12, verso 13, na NVI, por favor. Então lá o 10:19 diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Seja sábio, querido, seja sábio. A sabedoria, irmãos, deixa eu falar. A gente fala assim: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Aí acha que vai descer uma sabedoria. Não. É todo dia. Quando você vai falar, cara, deixa eu ficar na minha. A minha postagem no Instagram não vai resolver o problema. A minha postagem no Instagram não vai solucionar tudo. Não vai definir, não vai decidir aqui a respeito desse assunto. A minha fala no ambiente de trabalho não vai mudar essa situação. Então deixa eu ficar calado. A não ser que você está numa reunião, fala: Vanessa, o que você acha disso? Aí sim, aí ela vai falar, tal. Mas às vezes é um bate-papo, irmãos, ou uma discussão sobre um assunto. Mas eu não sei se o anjo é homem ou é mulher, se ele é macho ou se é fêmea, se ele é azul, se ele é rosa. Se Adão tem umbigo, nasceu com umbigo ou sem umbigo. Aí começa: ei, seja sábio, fique calado. Fica lá. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, irmãos, você vai sozinho, ou às vezes observando determinados assuntos, você vai ficar falando, pensando a respeito dele, mas você não vai falar. E você vai ter tempo de pensar a respeito daquele assunto. Às vezes até de ambiente de trabalho, amém? Mas por enquanto ninguém falou com você. E aí você está observando e está só prestando atenção. E se você for esperto, sábio, você vai falar: Espírito Santo, o que é o correto nisso aí? O Espírito Santo vai te direcionar. Aí de repente vem o chefe e fala: seu João, o senhor está calado aí, fala o que o senhor acha, o que o senhor entende desse assunto? Aí ele vem debaixo de uma direção do Espírito Santo, que ele pensou, raciocinou, analisou e traz uma fala sábia. Aí as pessoas vão olhar: caramba, não tinha pensado. É verdade, essa é a melhor solução, essa é a melhor forma de fazer, essa é a melhor maneira de executar. Aí, daqui a pouco, a empresa precisa de alguém para ocupar um cargo estratégico, para tomar decisões. Lá no meu departamento tem o João, a gente chama ele de Sou João. O cara, ele não fala muito não, mas quando ele fala, ele é certeiro. Ele é um cara sábio. Aí está lá sendo o seu João promovido por causa da sabedoria que vem de Deus, por não falar demais. Porque às vezes a gente quer, irmãos, a gente quer um mistério. Senhor, tu podes me levar para o cargo de diretor dessa empresa. Então se prepare. O diretor não é aquele que fica falando besteira no corredor, não. O diretor não é aquele que fala qualquer coisa, não. Ele pensa antes de falar.
O diretor é aquele que muitas vezes pensa algo a respeito do seu Ismael, mas ele fica calado, porque não convém nesse momento falar. Vai chegar o momento certo dele falar, direcionar, instruir. Diga comigo, sabedoria. Aleluia. A palavra de Deus está nos falando sobre sabedoria. Só não achei sabedoria da parte do pastor Joselito, que botou um relógio aqui, botou uma bateria muito forte. Está correndo ligeiro. A culpa é dele, que botou uma bateria muito forte. A hora está avançando rápido. Abriu lá, Provérbios 12, verso 13 diz. Provérbios 12, 13. O mal se enreda no seu falar pecaminoso. O mal, está falando do mal, o homem mau, amém? O homem mau se enreda no seu falar pecaminoso. Mas o justo escapa do aperto. Olha só. Enredar-se é se emaranhar-se numa rede, é se enrolar, se prender, se aprisionar. O mal, aquele que, diga comigo, boca grande. O mal se enreda no seu falar pecaminoso. O mal, a pessoa que fala demais, ele se enreda, ele se enrola, ele se encrenca, porque fala muito. Já viu aquela pessoa que arruma confusão, falou besteira, mas você falou. Gera um problema no ambiente, gera um problema para ele, porque fala muito, porque fala sem sabedoria. Mas a Bíblia diz, mas o justo, escapa do aperto. Diz assim, ainda bem que eu estava calado, ó. Ixi, se eu tivesse falado aquilo que eu pensei na hora, tinha me enrolado. Quantas vezes, irmãos? Algumas vezes eu já passei por isso. Você dá vontade de falar e de repente você fica calado e... Eita! Até às vezes o próprio chefe fala assim, alguém fala alguma coisa, pá, era o que você pensou e você pensa, poxa, eu queria ter falado antes. Aí o chefe fala, caramba, que besteira é essa, cara? Nada a ver. Você parece que não está ligado no trabalho, na empresa. Aí você fala, eita, escapei. Ia ser eu para ouvir isso. Porque às vezes quer falar precipitadamente. A Bíblia está me ensinando, te ensinando a ser sábio, irmãos. Aleluia. Cada um se beneficia do fruto da sua boca, e do trabalho das próprias mãos recebe a recompensa. Cada um se beneficia do quê? Do fruto da sua boca. Qual é o benefício que você tem colhido pelo que você tem falado? Você tem sido reconhecido como uma pessoa sábia? Ou as pessoas têm olhado para você e falado, lá vem de novo, tagarela. Lá vem o falador de besteira. Lá vem falar da vida dos outros. Lá vem criticar a empresa. O mal se enreda no seu falar. Irmãos, pelo amor de Deus, não entre em confusão, porque fala demais. O Espírito Santo habita dentro de você, ele tem a palavra certa para você falar. Cada um se beneficia do fruto da sua boca. Não é aquilo que eu falo que vai impactar a vida do Renato. Cada um, diga comigo, cada um se beneficia do fruto da sua boca. A Isa vai se beneficiar daquilo que ela fala. A irmã Maria vai se beneficiar daquilo que está saindo da boca dela. A salvação é algo maravilhoso, tem uma unção coletiva, mas existe uma decisão individual de seguir a palavra, de praticar a palavra ou não. Então, irmão, se alguém do seu lado não está sendo sábio, você não precisa ser como ele. Você pode decidir, mas fulano está colhendo frutos ruins. Começa você a colher bons frutos pelo que você fala. É seu, é decisão sua. Deus está dando isso para a sua vida, dizendo isso para você e te orientando. Então você fala o que é correto. Jovens, adolescentes, o vestibular está cada dia mais difícil, o Enem cada dia difícil, o PAS está cada dia difícil, eu não sei se eu vou passar. Ei, vai,
Começa a mudar a sua confissão. Eita, deu sorte hein, de passar no vestibular. Dessa vez, porque lá é difícil, tu deu sorte. Deu sorte não, eu tenho declarado. Estou comendo do fruto dos meus lábios. Do fruto dos meus lábios. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela nos ensina. A sua vida não está ao léu. A sua vida não está solta no ar. A sua vida eu vou ver o que vai acontecer, né? Seja o que Deus quiser. Esse seja o que Deus quiser é uma expressão nojenta. Porque as pessoas tipo assim, não estou nem aí, não vou fazer nada, não vou me mover, vou deixar acontecer o que acontece, como se fosse Deus que estivesse trazendo às vezes a desgraça na vida das pessoas. Me perdoe a palavra. Deus sabe, né? Deus quis assim. Não, muitas vezes somos nós que somos negligentes com a nossa vida, com aquilo que falamos, com aquilo que nós fazemos. Dê um direcionamento jovem, dê um direcionamento adolescente, dê um direcionamento para a sua vida, para os seus estudos, aquilo que você quer alcançar. Começa a falar, começa a crer, começa a declarar em Cristo Jesus. Aleluia. Provérbios capítulo 15, olha o poder da palavra. Você pode se meter em confusão ou pode sair dela, ou pode acabar com ela. Provérbios 15, verso 1, na NVI diz assim: a resposta calma desvia a fúria. Diga comigo, a resposta calma desvia a fúria, ou abranda o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Cara, você não precisa falar assim com fulano. Aí ó, você foi falar isso, quem já viu isso? Olha o jeito que você falou com ele, agora ele está indignado, está nervoso. Eu sou sincero. Cuidado, irmãos, cuidado. Nem sempre a sua sinceridade precisa ser dita não. Você sabia disso? Você sabia disso? Às vezes ele fala assim, eu sou uma pessoa sincera. Eu sou autêntico, eu falo mesmo. Não, seja autêntico. Pense por você mesmo. Pense como você acha que deva pensar, mas nem sempre fale o que você pensa. A sua autenticidade, a sua sinceridade pode ferir alguém. Não, mas eu tenho certeza. Guarde a sua certeza para você. Porque você gera problema na igreja, você gera problema na sua família, você gera problema no seu trabalho. E às vezes lá na frente você vai ver que você estava sinceramente errado. Essa sua sinceridade você viu sinceramente errado. Só que você já falou, você já ofendeu, você já trouxe transtorno, já trouxe discórdia. Cuidado, nem sempre a gente tem que falar não. Mas o irmão, eu sou um homem de Deus, eu preciso falar umas verdades. Ei, Deus mandou você falar umas verdades para ele? Mesmo que você esteja vendo, mesmo que você esteja com razão, nem sempre Deus mandou você falar nada para o irmão não. Ao invés de você falar, ore por ele, para Deus falar. Senhor, ele é teu filho. Fala com ele, deixa ele te ouvir, Senhor, porque misericórdia, todo mundo está vendo, Senhor, o que ele está fazendo. Fala com ele. Se Deus falar com você para ir falar com o irmão, você fala, irmão. Se não for, guarda. Porque às vezes o irmão está num momento que ele não vai receber de você não, ele vai ficar com raiva. Então seja sinceramente sábio. Amém? Aleluia. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Já viu aquela pessoa, olha assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. O sábio, quando ele abre a boca para falar, as pessoas falam: rapaz, esse cara conhece mesmo. Cara, o bicho é bom. Principalmente no ambiente de trabalho, às vezes é sabedoria. E as pessoas olham, elas desejam aquele conhecimento. Porque é maravilhoso, irmãos, quando você vê alguém sábio falando, destilando sabedoria. Resolve problema, traz paz ao ambiente. Aí a Bíblia diz que a língua dos sábios
torna atraente o conhecimento, faz com que as pessoas desejem o conhecimento. Meu amigo, quero ser assim, o Adinão, olha que sabedoria, rapaz, quero ter a sabedoria desse homem, quero falar como ele. O conhecimento se torna atrativo, atraente, aí eu vou buscar conhecimento, porque da mesma forma, a boca dos tolos derrama insensatez. Aquela pessoa que você sai da reunião e se fala, meu amigo, como fala besteira, atrapalha a reunião, fala coisas que não tem nada a ver, fala coisa fora de hora que ninguém perguntou. É o louco, o tolo, derrama insensatez. A Bíblia diz que a língua conciliadora é árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. Será que a nossa língua tem sido uma língua conciliadora? Será que a minha língua tem sido uma língua conciliadora? Ou eu tenho falado, não, Nathalie, deixa eu te falar, a Val é assim mesmo. Eu já falei, você já viu, ela é desse jeito. Não, você tem razão. Ela sempre fala assim, ela sempre age assim. Aí eu fortaleço o ego da Nathalie, que está chateada, está com raiva da Val. Mas ao invés disso eu falo, não, querido, deixa eu te falar. Ela não é assim, não, mas ela foi. Eu não vou dizer que você está mentindo não, mas alguma coisa aconteceu, a Val não é assim. Eu não sei o que aconteceu. Talvez ela falou dessa forma ou daquela forma e você entendeu mal. Não entendi mal não. Talvez ela tivesse algum problema, ela estivesse chateada, mas ela não é assim. Nosso papel é conciliador, que a nossa boca seja conciliadora, irmãos. Mas esse líder toda vez, você viu, da outra vez ele fez isso, aí dessa vez, não se junta para falar mal do seu líder não. Não se junta para falar mal de autoridade não. Fala, não sei porque ele tomou a decisão, mas deixa eu te falar, existem coisas que ele sabe que nós não sabemos. Então talvez a decisão dele foi baseada em outros aspectos que nós não temos conhecimento. Às vezes, irmãos, eu já tive situação de eu olhar assim, a pessoa que tomou uma decisão, olhar assim, caramba, está fazendo besteira. E os outros estão, mas não sei o que. Eu falo, rapaz, calma, você não sabe porque ele decidiu assim. Às vezes ele tem uma direção diferente da chefia, lá de cima, tal. Por mais que eu pensasse que o outro estava falando besteira também. Mas o nosso papel, irmãos, como cristão, como homem e mulher sábios de Deus, é apaziguar. Não é pegar aquela... No churrasco, quando o Renato for acender a churrasqueira, aí a gente pega e taca algo na fogueira, para ficar a carne boa, quente. Mas na conversa, irmão, abafa o caso, abafa o caso. A resposta branda desvia o furor. Seja sábio. Não vai se inflamar para falar mal dos outros não. Guarda, irmãos. Pastor, eu tenho certeza, ele está totalmente errado. É mesmo, que bom que você viu isso. Então, feche a boca, fica calado. Se você não pode resolver, se você não pode apaziguar, não seja que ele vai causar incêndio. Não jogue álcool na fogueira. Diga comigo, seja sábio. Aleluia. A língua conciliadora é árvore de vida. Vai brotar um ambiente de vida, de paz, de suprimento. Se a nossa língua for uma língua conciliadora. Mas a perversa esmaga o espírito. Você já viu? O que fulano tem? Oxe, ficou sabendo não? Não, estou sabendo não. Rapaz, o ciclano disse isso para ele. Sério que ele falou isso? Falou. E ainda falou mais. Aí está lá um espírito abatido, um espírito esmagado, um espírito sofrido, um espírito dolorido. Ei, o meu papel e o seu papel é levar paz e alegria. É falar do amor de Cristo. É levantar o que está abatido. Diga assim, a minha língua tem poder. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que o justo viverá pela fé, amém? Pela fé, nós vamos usar a nossa língua também. Diga comigo, gerar. Existem coisas que precisam ser geradas no reino do Espírito. E a sua língua vai começar a gerar. Aleluia. Provérbios capítulo 18. Aleluia.
É importante nós termos cuidado com aquilo que nós falamos e como falamos. Pastor, pastor, dá para ligar esse ar-condicionado aqui? Está quente aqui na frente. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, para não falar incredulidade. Para não falar incredulidade. Diz assim: eu criei, por isso falei. Então você precisa crer, você precisa ter fé para falar. Aleluia. Aleluia. E a nossa boca, ela vai demonstrar, viu, irmão, se nós estamos andando em fé ou não. Mas a nossa boca vai demonstrar se estamos andando em fé ou não. Provérbios capítulo 18. Aleluia. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Está vendo que a boca produz um fruto? 20. Provérbios 18, 20. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aquilo que a nossa boca fala, ela produz algo. O fruto do nossa boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Aí diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Diga comigo: poder. A minha língua tem poder. A sua língua tem um poder. Irmãos, nós estamos lendo a Bíblia ou não estamos? É a palavra de Deus que está dizendo isso. Não é uma teoria filosófica. Não é uma prova, uma suposição, eu esqueci a palavra certa, científica. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Não estou fazendo nada, tá? Assim, quando você fala, você faz algo. Eu não sei o que fazer, eu me sinto impotente diante dessa situação. Não mais, a partir de hoje não. Você está lendo a palavra, você está vendo que a Bíblia está dizendo que a sua língua tem um poder. Para dizer: esse menino vai dar para nada, misericórdia. Não, você vai dizer assim: meu filho, você vai mudar. Meu filho, você vai ser melhor. Meu filho, você vai ser mudar. Nossa, esse menino é tapado demais, não aprende nada, dificuldade, coisa básica. Não. Meu filho, a sua mente sendo aberta. A sua mente sendo aberta. Conhecimento chegando. Facilidade para aprender chegando. Facilidade para aprender chegando. Começa a mudar. Começa a mudar aquilo que está na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Começa a declarar: o seu filho é bênção na escola, seu filho é destaque na escola, seu filho está melhorando a cada dia. Mas pastor, eu falei isso ontem, ele tirou, foi 1 na prova. Meu filho, a próxima prova vai ser melhor. A próxima prova vai ser melhor. A próxima prova vai ser melhor. Senta aí, você vai estudar. Pai, obrigado porque ele vai estudar agora e vai aprender. Obrigado por uma mente aberta. Obrigado por entendimento chegando, compreensão chegando. Ao invés de dizer: não sei o que fazer, fala. A Bíblia está dizendo que a nossa língua tem um poder, irmãos. Aquilo que nós falamos tem um poder. Agora, às vezes a gente fala e quer ver o resultado na hora. Diga que o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra. Está lá no Evangelho de Marcos. Não vou ler não. O semeador saiu a semear, a semente é a palavra. Então diga: as minhas palavras são sementes. Nós acabamos de ler que ela produz fruto. O que produz fruto é a semente. Agora me diz, quem é que planta uma semente de abacate hoje e amanhã de manhã vem colher um abacate? Diga comigo: ninguém. Então presta atenção, você está lançando palavras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos. Aí chega sexta-feira que vem: poxa, essa semana eu pensei que fosse acontecer, o pastor falou, eu criei, eu declarei, não aconteceu. Ei! Tem o pé de jabuticaba que leva alguns anos para produzir fruto. Tem outro pé que vai levar 1 mês para produzir algum fruto, 2 meses, 6 meses, outros vão levar 1 ano. Cada árvore tem um tempo. Agora, se você lançou, a não ser que você não leve a sério, amém? Se você crê naquilo que a palavra de Deus diz e você está falando, diga: vai acontecer. Vai acontecer, irmãos.
Vai acontecer. Persevera falando aquilo que você crê. Mas creia naquilo que é correto. Creia na palavra. Fale sobre o seu filho e persevera. Pastor, já tem um mês nessas provas. Ele foi pior do que as provas anteriores. Continua falando a palavra, irmãos. Continua falando a palavra. Continua falando a palavra sobre os seus filhos. Nossa, meus filhos são rebeldes. Misericórdia. Engole essas palavras. Senão você vai comer o fruto de um filho rebelde. Fala, os meus filhos são bênçãos. Os meus filhos são bênçãos. Os meus filhos são bênçãos. Aleluia. Filhos, falem bem dos seus pais. Os meus pais são bênçãos. Eu amo os meus pais. Os meus pais são bênçãos. Seus pais são perfeitos? Não. Você não é? Como eu falei no início, honra pai e mãe, para que você se vá bem. Primeiro mandamento com promessa. É sério ou não é? Filho, honra pai e mãe. Meu pai não sabe de nada. Seu pai não sabe de nada. E você está dizendo que Deus também não sabe de nada. Porque você está achando que vai falar mal do seu pai, que você vai se levantar contra o seu pai e você vai se dar bem na vida? Vai não. Honra pai e mãe para que se dê bem. Ou seja, se não honrar, vai se dar mal. Amém? Aleluia. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Diga comigo, o que meus lábios estão produzindo? Pergunte. E aí, você vai sair daqui com essa pergunta. E você mesmo tem que dar a sua resposta. E deixa eu te falar, está tudo bem. A plantação foi ruim até agora, a colheita tem sido ruim também. Mas diga comigo, é uma nova estação. Uma nova safra. Novas sementes serão lançadas, amém, irmãos? Novas sementes você vai lançar. Novas sementes você vai passar a lançar. Eita, fala assim comigo, a safra 2025-26 vai ser poderosa. Aleluia. Diga assim, porque as minhas sementes são poderosas. São sementes de bênção. São frutos deliciosos que vai produzir abundantemente na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. A morte e a vida estão no poder da língua. Diga comigo, o poder da língua. A Bíblia está dizendo que tem um poder na sua língua. Poder requer de nós responsabilidades. Às vezes você vê um desenho ou filme de super-herói, ou um adolescente super-herói que de repente, sei lá, o taco de beisebol botando na cabeça dele, ele ficou com superpoderes, não sei o quê. Aí um momento chega o sábio, fala para ele, meu filho, esses poderes requerem de nós responsabilidade. Você não pode mais agir de qualquer... eu vou pegar. Não. Ei, não é do jeito que você quer. Você agora tem um poder. Exige de você uma responsabilidade. Porque o poder, irmãos, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. E deixa eu te falar, se você usar a língua errada, não vai anular o poder não. Ela vai continuar tendo um poder de produzir um fruto ruim. Diga comigo, responsabilidade. Seja responsável com você mesmo. Para depois não dizer, Senhor, mas por que na minha vida não acontece? Por que está acontecendo coisa ruim? Aí o Espírito Santo vai falar para você, dá uma olhadinha naquele saco de semente que você lançou. Dá uma olhadinha naquele saco de semente que você plantou. Que tipo de semente foi a que você plantou? Aí que é um resultado bom. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, diga comigo, certamente. Não é talvez, certamente colherá. Mas sabe, irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso que Ele não está nos condenando não. Ele só está dizendo, está vendo tudo isso que você está vivendo hoje? Foi plantação passada. Mas irmãos, você sabe que quando você planta faz um plantio de café,
Você vai colher no próximo ano, na próxima safra. Você vai colher aquele café todinho. E aquele café vai acabar. E se na sua próxima safra você plantar milho, não vai nascer mais café, vai nascer milho. Oh, que revelação, tá vendo? Espírito de sabedoria e revelação, chega lá. Então fique tranquilo, isso é ruim? Não, isso é bom. Porque talvez o plantio que você fez lá atrás e está colhendo hoje é ruim. Mas Deus está dizendo: ei meu filho, a terra está ficando limpa. A terra hoje à noite está sendo arada. A terra hoje à noite está sendo arada para novas sementes, para novos plantios. Decisões erradas. Ei, trouxe consequência errada. Mas deixa eu te falar, hoje você vai decidir certo. E deixa eu te falar, você precisa plantar todos os dias, viu? Plantar todos os dias, porque você colhe hoje. E amanhã vai ter o quê? Nada. Você não lançou semente? Não, você lança semente hoje para colher amanhã. Amanhã você lança semente, já vai colher depois de amanhã, você vai ter uma eterna colheita. Essa colheita, irmãos, na nossa vida não para. Seja boa ou seja ruim. Diga comigo, eu vou fazer uma boa plantação. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então você decide que fruto você vai comer. Aleluia. Não é o irmão do lado, não é o seu familiar que vai decidir qual fruto você vai comer. Diga comigo, sou eu. Aleluia. Eu vou finalizar com Marcos 11. Aleluia. Finalizar não, depois ainda tem um último texto. Estou quase encerrando. Marcos capítulo 11. Na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Marcos 11, 22. Aleluia. Quem já ouviu falar desse texto? Ninguém, graças a Deus, então é novidade. A Vanessa Uni, eu reconheci a voz dela aqui. Quem já ouviu falar desse texto? Levanta a mão. Amém. Pelo menos tem 3. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, diga comigo assim, em verdade. Algumas versões diz verdadeiramente, certamente. Em verdade eu vos digo que qualquer, diga comigo, qualquer. Olha aqui o que está escrito, acompanha aqui, todo mundo olhando aqui para frente, na tela. Porque em verdade vos digo que, se alguém, essa versão está dizendo, se alguém, tem alguém aqui? Ela não está dizendo se o pastor disser, ela não está dizendo se o profeta disser, ela não está dizendo se o homem de Deus disser, ela não está dizendo se o líder do departamento disser. A Bíblia está incluindo todos. Você é filho de Deus? Você crê na palavra? Você tem a fé do tipo de Deus? Então está dizendo, falando de você. Fala assim, está falando de mim. Se alguém disser a este monte, diga comigo, disser: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Tudo o que disser. Você tem a fé do tipo de Deus. Deus está falando, ei, tem de fé. Tem que ter fé, amém? Nós estamos falando da fé falada. Tem de fé em Deus, pronto, você tem fé. Aí ele diz, em verdade, não é mentira. Não é mentira, o próprio Deus está dizendo em verdade. É garantia. Que se alguém disser, então fala comigo de novo, disser. Ou seja, tem que abrir a boca, amém? Eita, amém, Senhor. Creio que vai acontecer. Vai não, a Bíblia diz se você disser, não é se você pensar não. Abre a sua boca e diga. Não, pastor, tem nada a ver. Tem nada a ver, Deus conhece os meus pensamentos. Conhece, irmãos.
Antes de chegar na sua mente, ele já conhece o seu pensamento. Mas ele não está dizendo em verdade aquele que pensar, não. Só obedece, crente. Não inventa, não queira ser diferentão. Seja igual à palavra. Diga, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga comigo, tem que ter fé. Não pode ter dúvida. E não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que diz. Tudo o que disser será feito. Aleluia. É a Bíblia. Aqui é o próprio Jesus. Leia Marcos 11 para você ver. É o próprio Jesus falando aos seus discípulos. Porque eles ficaram admirados. Eita, Jesus! Caramba, não é que funcionou mesmo? O Senhor falou para a figueira e ela secou. Só que Jesus não disse, claro, meu irmão, eu sou Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, ele disse, meu irmão, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês podem fazer isso tudo também, se vocês tiverem fé. E você está pensando na figueira, eu vou te dizer mais. Se você tiver fé e disser ao monte, aquele monte que você está dizendo, lança-te no mar, vai acontecer. Irmãos, existem coisas que Deus poderia falar assim, eu sou Deus, somente eu farei. Mas Ele diz que você tem poder de fazer. Lembre que não é da sua própria força, é fé em Deus. Amém? Eu não estou dizendo de uma capacidade natural humana que nós temos, mas é nele. Então cuidado com o que você está dizendo. Não diga de qualquer forma. Fale crendo. Pastor, deixa eu falar, cansei, eu fiz um rema em 1800 e pouco, até hoje não aconteceu. Então vai para a palavra, leia Marcos 11, 23 mais umas 10 vezes por hora, mais umas 10 vezes por hora, durante uns 7 dias por semana e 30 dias por mês. Durante pelo menos 12 meses por ano. Não interessa, começa a mudar, porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu mesmo velo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Sabe, irmãos, quando eu olho certas coisas, eu falo, Senhor, mas eu tenho falado, eu tenho declarado, eu não paro para pensar, Senhor, peraí, será que a palavra está errada? Será que o Senhor esqueceu alguma parte aqui? Vixe, eu acho que o Senhor errou aqui nessa parte do... Não, irmãos, eu olho e considero que a palavra é 100% verdade, 100% certa, e eu digo, Senhor, onde é que eu estou errando? Porque se não está acontecendo é porque eu estou errando, porque a tua palavra é infalível. A tua palavra, então não interessa, irmãos, quando foi que você fez o rema, quando foi que você começou a confessar a palavra. Senta, vai meditar na palavra, coloca a palavra para dentro, que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, começa a ouvir a palavra e vai acontecer. A palavra de Deus é infalível. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. A equipe de louvor aqui, por favor. 2 Coríntios no capítulo 4, verso 13. Aleluia. É o nosso texto base para esse ano. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Diga, eu criei, por isso é que falei. Diga, também nós cremos, por isso também falamos. Não fale por falar, fala porque você crê. Não fale por falar, fale porque você crê. Você pode ficar de pé. Aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. Sabe quando o apóstolo, eu falei isso aqui quinta-feira, quando o apóstolo Paulo falou assim, olha, a respeito de ofertar, e ele disse, olha, o que eu quero aqui é algo que acrescente, que aumente o vosso crédito. Quando ele estava falando, olha, vocês precisam ofertar, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou pedindo para mim não, eu não estou pedindo porque eu tenho necessidade não, eu quero, estou falando disso, orientando, ensinando vocês, é para que aumente o vosso crédito. Sabe quando Deus nos falou no início do ano para pegar essa palavra e declarar, começar a declarar, não é porque Ele queria se autoafirmar não,
Não é porque Ele queria que nós o fizéssemos Deus, para que a gente fortalecesse o poder dele, não. Ele é Deus, Ele é soberano sempre. Sempre foi e sempre será. Mas é porque Ele quer aumentar na sua vida. Ele quer ver a sua palavra em manifestação na sua vida. Ele quer ver o resultado em manifestação na sua casa, na sua família. Por isso Ele diz: igreja, ei, vamos declarar a palavra. Creia e fale, creia e fale, creia e fale, creia e fale. Ele quer nos acrescentar, irmãos. Então estejamos atentos, ligados. 2025 já começou. Diga comigo, 2025 já começou. Mas 2025 só começou. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais de Deus para você esse ano. Declare a palavra, creia na palavra, fale a palavra, confesse a palavra, e você vai ver a manifestação do poder de Deus e da palavra na sua vida. Oh, aleluia!